Que Deus fale o seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe. Boa noite, gente! O nervosismo, ele tá aqui, mas não sei se dá para perceber muito, não. Mas, enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Você crê nisso, que Ele ressuscitou e hoje Ele vive e está aqui entre nós, está aqui feliz da vida que estamos celebrando e comemorando porque Ele vive. Então, vamos começar lendo 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Na crucificação, os soldados levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, né, que pode também ser chamado como lugar da caveira. Eles ofereceram a bebida a Jesus. Nisso, Jesus tomou um gole, só que ele se recusou a beber tudo. Ele não quis beber, né? E depois disso, eles pregaram Jesus na cruz e logo em seguida eles começaram a disputar entre eles as vestes de Jesus, né? E 2 criminosos também, como sabemos, foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, em uma cruz também. E na tabuleta de Jesus estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Só que todos que passavam ali zombavam dele, insultavam, falavam coisas que não tinham a ver com a pessoa que ele era, sabe? E lá em Mateus 27, 42 a 43, diz um pouco disso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia ou acompanhassem comigo. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o Rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Então eles duvidavam de Jesus, eles queriam que Jesus provasse algo a eles, certo? E até os criminosos que também estavam na mesma posição de Jesus, né, digamos assim, duvidavam de Jesus. E hoje, muitas pessoas, não nessa situação, mas a gente passa muito por isso. Às vezes a gente está no mesmo lugar que a pessoa e a gente está lá zombando dela, tirando o sarro dela. Só que a gente não está olhando para si mesmo, a gente está falando da pessoa. Só que a gente mesmo não conserta o nosso erro. Então, eu acho que se você está enxergando um erro em alguém, o que você tem que fazer? Será que eu faço a mesma coisa que essa pessoa está fazendo e não está me agradando? Vou tentar consertar. Você pede a Deus, pede sabedoria a Ele, que Ele vai te ajudar. Ele não morreu e ressuscitou à toa, não. Ele está aqui, Ele te ajuda. É só você clamar a Ele, que Ele vem, Ele te ajuda, Ele te dá sabedoria e discernimento. Lá em Mateus 28, de 1 a 10... conta um pouco sobre a ressurreição de Jesus, certo? Só que agora a gente vai ir um pouquinho mais para trás. Vamos ficar em Mateus 27, de 46 a 54. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram. As sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente.
O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E no início eu falei aqui que eles queriam que Jesus provasse a eles, né, que ele era realmente o Filho de Deus. Só que Jesus teve de morrer para provar que ele realmente era o Filho de Deus. Gente, a nossa fé é maior do que qualquer coisa. Você tem que crer no nome dele, você tem que crer que ele morreu para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar. Por isso temos a vida eterna hoje. E a ressurreição. Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo no domingo cedo. De repente, um anjo do Senhor desceu do céu e seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Depois do anjo dizer para elas irem contar aos discípulos que Jesus ressuscitou, elas foram e no caminho Jesus as encontrou. E elas correram, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Jesus então disse que elas não tivessem medo. Disse para elas que elas não tivessem medo. E falou para que elas falassem com os irmãos que se dirigiam a Galileia, pois lá veriam Jesus. E os guardas, eles foram subornados para mentir e dizerem aos discípulos roubarem o corpo de Jesus. Porque se isso não acontecesse, eles veriam que Jesus estava falando a verdade. Não os soldados e os guardas, porque os guardas não queriam sair por baixo, né? Agirem. Não queria sair por baixo, né? Então ele ia fazer de tudo para ter a razão, mesmo não tendo razão. E o porquê da ressurreição? Lá em João 6, 29 e 47, eles têm algo em comum, que diz que Deus quer que creamos naquele que ele enviou, pois se crermos, teremos a vida eterna com o Pai. Então, uma das coisas da ressurreição é a vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido por nós, vocês iam achar o quê, gente? Ele não ia ter vida eterna, a gente não ia ter nada, a gente não ia ser ninguém, não ia ter nada. E Jesus morreu em morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa pregação, fé e esperança de vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 14 e 17 diz isso, que se ele não ressuscitasse, nossa fé e pregação não valeria de nada. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18, Sarinha, obrigada. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Todos que morreram com Jesus como seu Senhor e Salvador serão ressuscitados no dia do juízo final. E quem estiver vivo terá um novo corpo. E, gente, isso é incrível. Você vê um Deus que a gente crê por ouvir falar, gente. A gente crê pelo que Ele é. A gente crê por ler o que está aqui na Bíblia. A gente nunca viu Jesus. E a gente crê nele, gente. Isso é incrível. Isso é incrível. Até me arrepio. Porque isso é realmente incrível. E o que aprendemos com isso? A ressurreição de Cristo trouxe vida eterna e esperança para todos nós. Em Romanos 5,19 e 1 Coríntios 15 e 21, tem algo em comum, os dois. Os dois falam que por conta da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E por causa da obediência de outro homem, no caso Jesus,
muitos se tornarão justos. Então Jesus veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados, para nos salvar, nos dar vida eterna e esperança. E o pessoal lá que está no mundo, a gente precisa ir lá, gente, para falar desse amor tão grande por nós. Porque muita gente não conhece Jesus. Ontem no evangelismo, quantas pessoas a gente alcançou? Entregando o panfleto, cachorro quente que estava muito bom, inclusive, o panfleto, entende? E de repente, não dá para ver o rostinho de cada um, mas vai que uma pessoa, 2, 3, não sei, alguma pessoa que a gente encontrou na praça esteja aqui. E se você está aqui, seja bem-vindo, Jesus te ama. E nós também, entendeu? E amanhã tem culto, tá, gente? Se você está visitando a gente aqui, amanhã tem culto, hein? Lá em Colossenses 2, de 13 a 15, Sarinha. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Não seria melhor eles terem acreditado em Jesus? Na palavra que ele disse? Seria bem melhor do que passar vergonha, né, gente? Mas, enfim, em João 3,16... diz isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu gostaria que vocês recitassem comigo. Eu vou até tirar o microfone para recitar todo mundo junto. Tá bom? Que eu tenho certeza que vocês conhecem. Tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Parabéns, estão de parabéns, tá? Daqui a pouco no Ministério Infantil vai ter uma lembrancinha. Mentira, vai não. Vai não. 1 João 3,16 também fala um pouco sobre isso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Deus é amor. Ele nos amou primeiro. E pela graça dele, nós fomos e somos salvos. Por isso, glorificamos tanto o nome dele aqui. Se você não é evangélico, se você não é cristão, não é cristã, e não entende muito, por que a gente fica, glória a Deus, amém, Deus te abençoe? É por isso, é porque ele nos ama. Ele nos amou primeiro. E agora nós estamos fazendo o que a gente tem que fazer, glorificando o nome dele. Porque o que adianta a gente falar, eu vou para a igreja? Não, todo domingo eu estou na igreja. E não lê a Bíblia, não ora. Aqui, ó, como é que ele está, né, gente? E é isso, gente. Boa noite, muito obrigada.